Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho mostrar para vocês tudo que eu li no mês de outubro. Eu havia dito nas leituras do mês passado que neste mês eu teria mais coisa para mostrar, porque eu tinha iniciado bastante coisa em setembro e não tinha concluído, né? Tava com muita leitura em andamento. E é verdade, só que a metade do que eu li está aqui. E eu vou começar, como sempre, pelo e-book. Eu falei para vocês que eu iria ler mais peças gregas, teatro, tragédia grega, mesmo porque eu estou devendo fazer aquele vídeo sobre a Guerra de Troia, para entender a Guerra de Troia, né? Então eu resolvi ler tudo que eu tinha aqui de grego. Então eu li Écuba, de Eurípides, que é Écuba, ela a mulher do Príamo, que era o rei de Troia. Então ela era a rainha de Troia, mãe de Paris, que raptou Helena, e também mãe de Heitor, né, o maior guerreiro do lado dos troianos, que foi assassinado por Aquiles. E a situação é a seguinte: os troianos já tinham perdido a guerra, ela ia ser escrava, né, porque eu falei pra vocês naquela outra peça, os troianos, era isso que acontecia. Aquiles também já foi assassinado por Paris. E o que acontece aqui? O fantasma do Aquiles pediu aos deuses o sacrifício de Polixena, eu acho, uma filha de Écuba. Então a filha dela teria que ser imolada em sacrifício a Aquiles. E isso acontece. Essa história já tinha aparecido em As Troianas, hein? Era uma referência ao que tinha acontecido. E aqui a gente tem o detalhamento disso. E aí ela fica desesperada. Depois, um outro filho dela, que ela e o marido tinham mandado para um outro canto, um outro país, para ser protegido da guerra e tudo mais, mandaram ele com ouro. E ela descobre, logo depois que descobre a morte da filha, descobre que o filho foi assassinado. Acham ele lá no mar e tal. E ele descobre que ele foi assassinado por conta do ouro. Então, a quem ela deu praticamente a guarda, o rei lá do outro lugar, do filho, a pessoa com muita ambição matou o filho dela para ficar com o dinheiro. E ela resolve se vingar. Ela, já derrotada na guerra, perde 2 filhos, um imolado em sacrifício a um inimigo, o outro filho que foi assassinado, né, dessa forma. A peça se chama Écuba só por conta disso? Não. O que ela faz? Ela resolve se vingar do cara que matou o filho. Ela vai lá, pergunta como tá o filho, vai falar com ele, ela se finge de amiguinha, aí o cara fala que o filho tá bem, que não sei o que, não sei o que. E aí ela fala que vai agradecer, enfim, ela arma uma armadilha pra ele, leva ele pra uma tenda, e lá ela e as outras troianas furam os olhos dele. Matam, acho que 2 ou 3 filhos dele, assassinam os filhos dele e furam os olhos dele, né, em vingança. A outra peça que eu li foi Ajax, do Sófocles. E aqui também referência à Guerra de Troia. Aqui, o que aconteceu? Aquiles tinha morrido. E ele achava, por ser um bom guerreiro, que ele deveria ficar com as armas de Aquiles. Mas as armas de Aquiles foram dadas por alguma deusa, que eu já não lembro mais, ao mais astuto de todos. Quem é o mais astuto? Ulisses, Odisseu. Ele que ficou com as armas. Então, esse Ajax ficou furioso. Ah, não lembrei, não foram as deusas. Menelau e Agamemnon que deram as armas para Odisseu, né? E ele fica furioso, ele enlouquece, ele começa a matar um bando de, acho que gado, de animal, achando que tá matando os caras. E aí tem toda essa confusão, né? Tudo isso porque ficou com inveja lá das armas e tal. Dessa peça eu não gostei tanto porque acontecem essas coisas e depois tem muita peça adiante sem acontecer nada interessante. Então, o que era legal? Ela ter terminado em algum momento assim trágico, alguma coisa. Não, mas aí teve muita história para além disso que eu contei e não teve tanta coisa legal assim. Outra coisa que eu li em e-book, Malone Morre, do Samuel Beckett. Beckett é o mesmo autor de Esperando Godot. E é uma história que lembra muito a morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, e a morte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. É a história de uma pessoa de idade que está morrendo. Só que Beckett é Beckett, né? Ele vai fazer umas
dá umas voltas aí na narrativa. O cara tá morrendo com quase 90 anos por aí, e ele tá internado no local, a gente não sabe se é hospital, se é asilo, não sei, entra gente lá pra cuidar dele, e ele resolve escrever. Só que é uma fala bem louca, porque ele começa a contar fatos, histórias de outras pessoas, depois volta a falar dele. Você não sabe qual é a relação dele com aquelas pessoas e... enfim, uma coisa louca. Mas é bem legal, faz lembrar esses dois romances. O outro livro que eu li aqui, e-book, foi Walden, ou A Vida nos Bosques, do Thoreau. Eu fiquei encantada com essa história, e por ter ficado encantada eu acho que eu vou fazer um vídeo à parte, mas não só dessa história, porque o Thoreau ele é conhecido por desobediência civil. Então eu vou começar a ler Desobediência Civil e depois eu vou fazer um vídeo associando, comentando o Thoreau, né? Porque é a personalidade dele que interessa. E aí eu vou comentar melhor. Este livro, Walden, ou A Vida nos Bosques, ele é conhecido de todos por um trecho que é apresentado num filme, só que eu não sabia que era deste livro. É um trecho de A Sociedade dos Poetas Mortos. Eu já falei desse filme aqui, quando eu falei alguma coisa do Walt Whitman, que tem lá um trecho do poema do Whitman, certo? Mas tem um trecho deste livro aqui, e a tradução do vídeo está muito melhor que a tradução que eu tenho aqui, né? E eu lembro mais ou menos assim, uma passagem assim, que eu fui à floresta para descobrir, porque eu queria sugar a essência da vida e descobrir tudo que não é vida, para ao fim não descobrir que não vivi. Alguma coisa assim. É uma passagem linda, a história é linda, mas aguardo que eu vou fazer um vídeo à parte. O outro livro que eu li aqui foi A Cabana do Pai Tomás, da, deixa eu ver o nome, Harriet Beecher Stowe, alguma coisa assim. E é um livro que me chamou a atenção porque eu li E o Vento Levou, que eu vou mostrar daqui a pouco, e lá eles comentam alguma coisa desse livro. Eu falei, então é sobre isso, né? Eu já ouvia falar muito deste livro, mas não sabia muito bem do que se tratava. Este livro ele é famoso por ter ajudado a desencadear todo o movimento de libertação dos escravos dos Estados Unidos. Tô pretendendo fazer um vídeo sobre escravidão nos Estados Unidos, talvez pensando no dia 20 de novembro, Consciência Negra, porque eu já andei lendo algumas coisas e eu quero falar um pouco sobre isso. Este livro foi importante por quê? Porque a autora representou os negros de maneira bem humana, a ponto de sensibilizar outras pessoas. Apresentou situações bem abjetas de famílias de negros serem separadas, vendidas separadamente, e o transtorno, o quão malvado era isso, tal, enfim. É bem dramático e dizem que Abraham Lincoln ficou sensibilizado e tal. Certo? Mas eu devo fazer um vídeo sobre este tema. Não necessariamente esta obra, mas sobre ela também, sobre o tema. Agora vamos mostrar os livros físicos. E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Eu li em inglês, é uma história que eu amo e eu vou fazer um vídeo à parte. Porque aqui tem alguns aspectos da escravidão que me interessam, que eu gostei muito de ver aqui, achei bem interessante. Mas a história todo mundo conhece, né? O filme é clássico, né? A Scarlett O'Hara e o Rhett Butler, lá durante a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Ela é toda caprichosa e eles formam um casal assim, mau caráter, né? E bem interessante, a figura dele é muito interessante, mas eu vou fazer o vídeo, certo? Contos Gauchescos e Lendas do Sul, do João Simões Lopes Neto. Aqui são vários contos, ou crônicas, acho que contos. Mas o que é interessante aqui, que eu li isso aqui, parecia que eu estava lendo. Parecia que eu estava lendo Memórias de um Sargento de Milícias. Porque o autor escreve da mesma forma que escrevia o Manuel Antônio de Almeida, acho que é esse o nome, né? Que escreveu Memórias do Sargento de Milícias. Ele trata de pessoas malandras, né? E a forma de narrar é muito parecida. É muito gostoso de ler. E
E são histórias assim de esperteza, histórias bem curtas de esperteza. E só que não é no Rio, né? Como Memórias de um Sargento de Milícia, aqui lá no sul. Então tem coisas típicas da região que são bem interessantes. Recomendo, a escrita é muito boa, a leitura boa. Outro que eu li e fiquei encantada, A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio. Aqui também é um livro de crônicas. E o primeiro texto, que eu acho que é esse, A Alma Encantadora das Ruas, a Rua, nossa, gente, é uma coisa belíssima. É de uma erudição, mas não é nada rebuscado. É uma coisa, não sei nem explicar. Mas eu sei que eu li isso aqui e me lembrei de Baudelaire. Então, assim, você lê esse texto das ruas, você lembra? Eu fiz um vídeo sobre Baudelaire, vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada. Ele faz poesia com coisas pequenas, mas não é aquela coisa chata, romântica, não. É umas sacadas muito boas, fica um texto meio poético, um texto muito bem escrito. Este texto da Rua eu vou até reler, porque eu achei muito bom. Me fez lembrar Baudelaire andando por Paris, comentando, estranhando e tal. Aqui é o Rio, só com a diferença que o Baudelaire, ele era muito nostálgico, melancólico, né, naquele período. Aqui não. Aqui tem um ânimo, né? Tanto é A Alma Encantadora das Ruas. Tem este espírito do título no poema. Muito, no poema não, olha só, ato falho. Na crônica. Muito bom. Eu fiquei muito surpresa, positivamente surpresa com o João do Rio. Li também Oliver Twist, do Charles Dickens. Aqui é aquela velha história do Charles Dickens, né? Porque a velha história, se ele tem vários romances. Porque, na verdade, ele sempre faz versões da mesma história, eu tenho a impressão, né? Que é assim com Dickens. A minha edição está em inglês. É sempre um órfão na Inglaterra do século XIX, um órfão que sofre, é colocado em situação de roubo, em situação de mendicância e tal. Aí tem sempre um benfeitor, né? Eu estou falando de Oliver Twist, poderia estar falando de David Copperfield, poderia estar falando de Grandes Esperanças. Vocês percebem, parece que é a mesma história. Não que não seja bem feita, né? Bem escrita, bem narrada, mas é mais um pouco daquilo. Quem gosta, tem gente que adora, né? Quando eu era criança, eu via filmes, desenhos, né, muito parecidos com isso, eu adorava. Mas assim, eu já tô bem adulta, né? E aí eu fico querendo diversidade. Aí eu fico, às vezes, sem vontade de ler Charles Dickens, porque eu fico com aquela sensação de que eu sei o que eu vou encontrar. Mas não tô falando que o livro é ruim. Mas tem aquela previsibilidade, né? Se você já leu algumas coisas dele, você já sabe o que pode esperar desse aqui. E o último, eu estou correndo para esse vídeo não ficar muito longo, é A Condição Humana, do André Malraux. Eu não sei como é que fala esse sobrenome, eu sei que ele é francês. Este cara, ele era muito politizado. Ele trabalhou, ele foi ministro do Charles de Gaulle, inclusive. Mas ele viveu um tempo na China, é por isso que ele escreveu este livro, A Condição Humana. A gente tem aqui a história de uma revolução na China, mas não é a revolução de 1949, de Mao. Eu não sabia, quando eu comecei a ler eu pensei que fosse. Na verdade é uma revolução que aconteceu em 1927. Quem viu um vídeo que eu já fiz há um tempo sobre a Imperatriz de Ferro, que é a história daquela imperatriz chinesa, que conta um período da história da China, fiz um vídeo, vou deixar aqui para vocês olharem, acho que é Cixi, eu não sei pronunciar o nome dela, eu sei que no livro está escrito C-I-X-I, aí eu falava Cixi, mas eu sei que não é assim que se pronuncia. Quando termina aquela história dela e tal, tudo que acontece lá, a ascensão é do último imperador do filme do Bertolucci, né? A gente sabe que depois daquilo veio o último imperador do filme do Bertolucci. Por que é o último imperador? Porque esta forma de governo já não estava dando conta. A monarquia não estava dando conta da China. Então depois da Cixi, lá no comecinho do século XX, que ela morreu, o último imperador, depois veio a Revolução, né, de 1927.
Revolução por quê? Porque, por conta disso que eu acabei de falar, né? Tinha grupos comunistas que queriam derrubar o imperador, tomar o poder e tudo mais. E aqui, qual é o grande barato deste livro? É que aqui a gente vê tudo perto demais. Aqui a gente vê como se estivesse assistindo um filme dos Irmãos Dardenne. Eu adoro os Irmãos Dardenne, os belgas. Parece que colocam a câmera assim nas costas, a gente vê tudo perto demais. Então fica tudo super dimensionado. Então, aqui, o começo já é de um cara indo lá assassinar o outro. E a gente tem isso como... Isso nos é apresentado como se fosse um take de filme. É muito visual, a gente parece que escuta os cliques, as imagens vão se formando, parece filme. Isso aqui é quase um roteiro de filme. Aqui tem muita erudição, muita discussão política, muito sobre considerações sobre comunismo, e eu gostei bastante. É um livro que eu vou até querer reler em algum momento, porque eu li ele bem rapidamente. Eu acho que se eu tivesse lido com mais calma eu teria aprendido até mais. Mas eu gostei muito da escrita, eu gostei do que ele representa aqui, porque a gente quase não ouve falar sobre história da China, né? Muito menos de revolução, que não a do mal, né? E mesmo a do mal a gente conhece pouco. Imagine 1927. E aqui a gente está numa situação parecida com a situação do... Eu fiz o vídeo recentemente e esqueci. Porque os sinos dobram. Eles naquela situação de... Lá era guerra, aqui é revolução. Pessoas, agentes, e você está ali do lado deles. E eles discutindo as questões, tendo que matar, discordando um do outro, discutindo posicionamento. E aí a gente fica entendendo melhor tudo que estava em jogo ali, naquele momento. Por mais que isso seja ficção, a questão real está dada aqui. Aqui vai ter, os personagens são fictícios, pode ter posicionamento do autor, mas não importa. O que estava em jogo, o que foi caro à revolução está posto, certo? E isso foi bem bacana de ler. Então é isso, eu li acho que uns 10 ou 11 livros, mas assim, vocês viram que peça de teatro rapidinho, né? Então, por isso que eu dei conta de tanta coisa. Me contem o que vocês leram, o que vocês acharam. Eu sei que estou devendo vídeos aí, principalmente aqueles sobre a Guerra de Troia, mas aguardem que ele vem, e vem mais. Eu acho que eu vou fazer uma série sobre mitologia de modo geral, falar até de mitos modernos, né, na literatura. E tem mitos modernos na literatura. Não é da mesma forma como na Antiguidade Clássica, mas a gente tem mitos modernos sim. Figuras que se repetem, são recontextualizadas, tá bom? E eu vou fazer uma série, eu vivo inventando moda, né? Então é isso, não se esqueçam de curtir, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook e a página do blog. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.